Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai ver essa gravação, essa mensagem, mas eu espero que quando ela chegue a ti, você, se não estiver bem, fique melhor. E se você já está bem, que você fique ainda melhor. Amém? Vamos orar? Vamos começar esse vídeo hoje orando e consagrando esse momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos, Senhor. Te exaltamos porque Tu és Deus, Tu és o maravilhoso, o grandioso, o poderoso. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para espalhar as boas novas, para, Senhor, compartilhar da Tua palavra, para aprender mais com o Senhor, com os Seus mandamentos, com os Seus ensinamentos, meu Deus, buscando sermos transformados, sarados, curados, libertos e salvos para a honra e glória do Teu nome. Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em mim, através de mim, e na vida daquele que assiste esse vídeo, nesse momento, aonde ele estiver. Senhor, que aonde essa palavra chegar, que vidas sejam encorajadas, que vidas sejam fortalecidas, que fé sejam ativadas, em nome de Jesus. Paizinho querido e amado, obrigada pela Tua presença, Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor não desiste de nós. A prova, Senhor, é que o Senhor tem levantado mais e mais pessoas para ministrar a Tua palavra, para espalhar as boas novas, para que nós possamos alcançar o máximo de vidas possíveis, Senhor. Pois eu creio, Pai, que a vinda do Teu Filho para buscar a Tua igreja está cada vez mais perto, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua presença, nós Te louvamos, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero pedir para você, eu nunca faço isso, mas eu tenho orado e numa das minhas orações, Deus falou comigo, né, sobre a questão desse canal, né? Eu comecei a questionar o Senhor sobre qual é o meu ministério, o que eu tenho que fazer. Meu Pai, eu quero ser usada pelo Senhor, né? Usa-me para a Tua honra, para a Tua glória, né? E enquanto eu orava, Deus trouxe no meu coração esse canal. É um canal que Deus está usando, né? Não só para que eu possa divulgar a palavra de Deus, no sentido de vamos divulgar a palavra, mas Deus falou comigo, né? Esse é o início do seu ministério. Então eu quero convidar a você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Amém? Porque eu comecei a ver, estudar um pouco mais sobre o YouTube, e quando as pessoas se inscrevem no canal, quando as pessoas curtem o vídeo, quando as pessoas compartilham o vídeo, isso vai gerar, né, pro algoritmo, que esse canal é um canal procurado, é um canal que as pessoas gostam, é um canal que as pessoas querem realmente compartilhar o conteúdo desse canal. Por isso que tantas pessoas, né, que fazem uso do YouTube hoje pedem, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, dá um like, né? E eu tava fazendo isso, gravando os vídeos, sem me preocupar muito com isso, porque eu sempre pensei, é pro Senhor, é pro Senhor. Só que Deus falou comigo, é pra mim. Mas para que você alcance mais vidas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, né, que está sendo ministrada nesse canal, esse canal precisa ser, né, o YouTube precisa entender que esse canal é um canal de bênção. Então eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, antes da gente começar a ler a palavra de Deus, né? Para que a gente possa realmente, para que vocês possam me abençoar a minha vida e abençoar a vida das pessoas que vão entrar no canal. Por causa do crescimento do canal, mais pessoas são alcançadas. Então, ide, pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Se você não tem o dom de pregar, né, de ligar a câmera, de gravar a mensagem para alcançar outras vidas, compartilhe essas palavras. Se no final do vídeo você for tocado pelo Senhor através dessa palavra, compartilhe ela com outras pessoas. Se você compartilhar com 5 pessoas, serão mais 5 novas pessoas que vão conhecer esse canal e serem abençoados pela palavra que é ministrada nele. Amém? Eu conto com você. Então hoje nós vamos ler a palavra em Gênesis 22. Quem está no canal Tenda do Encontro no WhatsApp já ouviu um pouco dessa palavra, mas é uma palavra que vem aqui, né, queimando o meu coração nos últimos dias, tipo, poucos dias, e eu não poderia deixar de vir gravar aqui no canal do YouTube também, né, porque lá no WhatsApp, todos os dias, o Senhor me dá uma palavra para eu ministrar lá no canal da Tenda do Encontro, mas
Essa palavra também queimou tanto no meu coração que eu decidi trazer para você que me acompanha aqui pelo YouTube, para que você também seja abençoado através dessa palavra e que outras vidas, além de nós, também possam ser, né, abençoadas por essa palavra. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus hoje lá em Gênesis 22. É uma palavra fantástica, muito conhecida, quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac. Mas há alguns pontos aqui que Deus falou grandemente ao meu coração, poderosamente ao meu coração, e eu queria compartilhar com você. Amém? Então vamos lá. E diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem me amas, vai até a terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá para adorar ao Senhor, e depois tornaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a faca, a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, tomou o fogo e a faca na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha já estão aqui, mas onde está o cordeiro? E disse a Abraão: Deus proverá um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre a lenha. Estendeu Abraão a sua mão e pegou a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, amarrado pelos chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu em holocausto ao lugar do seu filho e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez lá dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, nos ensina sobre a tua palavra, revela-nos a tua vontade, os teus mandamentos, transforma nossas vidas hoje, Pai. Nós queremos estar mais perto de ti, conhecer mais do Senhor, obedecer mais a tua voz e termos coragem, Senhor, de entregar seja o que for diante do Senhor, confiando na tua palavra, confiando na tua promessa, confiando que o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Fala comigo, fala com aqueles que assistem esse vídeo, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade em nós. Amém? Então vamos lá, alguns pontos importantes, né, que Deus falou ao meu coração. Começa aqui logo no versículo 2, quando, né, quando o anjo fala com Abraão, né, para que ele, né, pegue o seu filho, o seu
único filho. E isso me chamou muita atenção. Não é a primeira vez que eu leio essa palavra, não é a primeira vez que essa frase me chama muita atenção, mas é a primeira vez que ela vem com uma revelação que mexeu muito comigo, né? Quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos uma palavra de que Deus diz que vai fazer algo na nossa vida, uma promessa de um cumprimento de, não sei, do nascimento de um filho, por exemplo, ou da compra de uma casa, ou da conversão de um pai, da conversão de um filho, da conversão de uma mãe. Enfim, quando Deus promete alguma coisa, nem sempre essa promessa ela vai ser cumprida no tempo que nós queremos, né? No tempo que a gente aguarda, no tempo que a gente acha que é suficiente, que é o tempo perfeito, que é o tempo exato, né? E poucos capítulos atrás, aqui mesmo no canal, inclusive, eu trouxe uma meditação sobre essa palavra, né? Deus fez essa promessa para Abraão, que nós lemos agora, de que a descendência dele seriam como as estrelas do céu e as areias do mar, né? Que seriam incapazes de serem contadas. A gente não consegue contar as estrelas, a gente não consegue contar quantos grãos de areia tem na praia. E essa é a promessa que Deus faz para Abraão, né? Que na época ainda era Abrão, né? Abrão. E quando Deus faz essa promessa, com o passar do tempo, ele e Sara, né? Que são seres humanos, não são super-heróis, são de carne e osso como a gente, né? Acabam por pegar Agar, que é uma serva de Abraão, né, de Abrão naquela época, para que ela desse filhos a Abraão e através de Agar, Sara fosse mãe, né? Naquela época era possível fazer isso. Se eu sou estéril e tenho uma serva, eu dou a minha serva ao meu marido para que a minha serva tenha filhos com meu marido, né? E aquele filho seja meu. A verdade é que aqui a gente vai ver que a coisa não correu muito bem com Agar e Sara. Mais na frente, Jacó vai fazer a mesma coisa, né, com Rebeca e Lia. Na verdade, Rebeca e Lia fazem a mesma coisa. Elas dão as suas concubinas, né, para que Jacó tenha descendentes para elas. Mas a verdade é que nas duas circunstâncias, a gente vai ver depois a Bíblia descrevendo a genealogia dessas pessoas. E essas mulheres que eram meras concubinas aparecem na genealogia desses homens como sendo mães dos filhos delas, né? Então, assim, na verdade, nem Raquel ficou com os filhos da concubina dela, nem Lia fica com os filhos da concubina dela. A verdade é que as quatro aparecem ali como mulheres que dão filhos a Jacó. E o mesmo vai acontecer aqui. Agar acaba por ficar com Ismael como sendo o filho dela. Ismael nunca foi dado como filho para Sara. Nunca, nunca. Né? E isso me fez refletir quando Deus fala aqui que Isaac é o único filho de Abraão. E Deus não vai falar sobre só aqui no versículo 22, no capítulo 2, 22, não. Lá na frente, quando Deus novamente fala, no versículo 16, Deus vai dizer: portanto, fizeste esta ação e não me negaste o seu único filho, né? E o que que isso veio, por que isso veio tão forte no meu coração? Primeiro, refletindo sobre essa questão das concubinas. Era possível? Era contra a lei? Não. Os homens podiam fazer isso? Podiam. As mulheres pegavam suas concubinas e davam aos seus maridos? Davam. Os filhos eram dela depois? Não. Não. Nenhuma delas teve o nome escrito, porque a palavra de Deus poderia dizer, né? E Rebeca teve o filho através de fulano, mas o filho é dela. Não. Quando a gente vai ver a genealogia de Jacó, dos filhos de Jacó e quem são as mães, estão lá as quatro, né? Não lembro o nome das concubinas agora, mas as duas esposas eram Lia e Rebeca. Aqui com Sara, nunca, não há um único versículo dizendo que Isaac é filho de Sara. E aquilo começou a vir assim no meu coração. Eu falei, gente, por que então que o povo fazia isso? Né? E aí Deus ministrou no meu coração pelo desespero do cumprimento da promessa. E sabe o que Deus trouxe fortemente ao meu coração? Essa ajuda que Sara decidiu dar para Deus, entregando Agar a Isaac para que houvesse o cumprimento da promessa, não só causou, como eu falei no vídeo anterior, aquela confusão toda, né, em gerações futuras que se prolongam até os dias de hoje,
Como faz com que Deus não reconheça Ismael como sendo primogênito, como sendo filho de Abraão? Deus vai o tempo inteiro se referir a Isaac como sendo o único filho de Abraão. Para Deus não houve outro filho, né? E quando Abraão, aqui alguns capítulos antes, vai falar de Ismael, para que Deus abençoe Ismael, para que Deus faça o cumprimento da promessa através de Ismael, do tipo, não precisa mais mandar o outro filho que você disse que vai mandar através de Sara, porque o tempo já passou, né, Senhor? Vamos então fazer o seguinte, abençoa aqui Ismael, vida que segue, vamos tocar para frente. Não, Deus diz, não, Abraão, eu vou sim abençoar Ismael, porque ele é também descendente de você, mas a minha promessa será cumprida através de Sara. A minha promessa será cumprida através de Sara, de nenhuma outra mulher. Então, a primeira questão que Deus trouxe aqui ao meu coração é que não adianta nós tentarmos buscar atalhos ou ajudar o Senhor no cumprimento da sua promessa. Isso veio forte ao meu coração hoje. Ontem eu tive um dia de muita luta, muita guerra espiritual, o joelho no chão, orando e chorando. E aí hoje Deus de novo trouxe essa palavra ao meu coração. Eu vou confessar que eu até comecei a gravar uma outra palavra e com o vídeo já iniciado, o Senhor de novo no meu coração. Não é essa palavra que eu quero que você grave hoje. Ainda vamos meditar sobre Gênesis 22. E eu parei o vídeo na hora, voltei, orei novamente, falei com o Senhor e pedi para que realmente, se fosse da vontade de Deus, que Ele trouxesse uma palavra viva, né, através disso. E quando Deus falou comigo, lendo essa palavra agora, porque não foi uma reflexão, quem tá no WhatsApp me acompanhando lá no canal Tenda do Encontro sabe que eu não falei sobre isso, né, sobre Deus não reconhecer Ismael como filho de Isaac. Não reconhece. Ele vai tratar Isaac o tempo inteiro como sendo o único filho de Abraão e de Abraão no futuro. E depois nós vamos ver que Abraão, na verdade, ele até tem outros filhos, mas a Bíblia continua falando de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Né? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Nós não precisamos ajudar, né, Deus com o cumprimento das suas promessas. Não adianta querer antecipar o tempo, não adianta querer fazer algo que não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor, ele é bom, ele é perfeito e ele vai ser cumprido no momento exato. Amém? Mas lá na frente, nós vamos ver outra coisa que me chamou muito a atenção. Quando Deus pede a Abraão, o seu filho, em holocausto, né, ele prontamente obedece. Ele não questiona, ele não pergunta ao Senhor como é que o Senhor está levando o filho que dá promessa para ser sacrificado. Ele não pergunta o que é que Deus vai fazer a partir daí. Ele não quer saber se Deus vai fazer algum milagre ou não. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. Abraão se levanta de madrugada, arruma o seu jumento, pega os seus 2 servos, Isaac, seu filho, pega a lenha, pega a faca, pega o fogo e segue. Ele se prepara completamente para sacrificar Isaac. Ele não questiona, meu Deus, mas não foi o filho que você me deu? Não é o filho da promessa? Agora você está me pedindo um filho que o Senhor me deu, que é um filho que tem uma promessa em cima dele. Abraão, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em obedecer ao Senhor. Sem questionar, sem perguntar, sem tentar entender, sem saber o que vem por aí. Ele simplesmente vai. E quando ele está indo, né, para o caminho do monte, o próprio Isaac pergunta, pai, onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão é, Deus proverá o cordeiro. Até então, todas as vezes que eu meditei nessa palavra e eu li isso aqui, caraca, que fé, que atitude de Abraão, que homem cheio da presença de Deus, né? Homem, por isso que ele foi chamado pai da fé e tal, nananã. E é verdade, amém? É verdade. Essa atitude de Abraão, para mim, é inexplicável. Não é uma reação, uma ação de fé de Abraão. Mas houve algo que me chamou muito mais a atenção nessa palavra, que é o seguinte. Quando eles chegam no lugar que Deus lhe dissera, era um lugar específico. Não foi onde Abraão quis,
não foi perto da sua tenda, não foi perto do seu povo, né? A gente vai ver que eles andaram pelo menos 3 dias, porque ao terceiro dia, Abraão vê de longe o lugar. Então, ele ainda faz um percurso até chegar nesse lugar que Deus diz que é o lugar onde ele vai fazer o sacrifício, ok? E ele vai, eu fico pensando o que será que estava passando na cabeça de Abraão nesse percurso, né, de caminhada, de dias, para chegar no lugar onde Deus disse, vá lá e é lá que você vai sacrificar seu filho, né? O que foi passando pela cabeça dele? Mas depois de Abraão responder a Isaac, né, a Bíblia diz que eles chegam no lugar que Deus lhe dissera, um lugar, né, específico, e ali Abraão vai levantar um altar, arrumar a lenha, amarrar Isaac, deitar Isaac em cima da lenha e pegar a faca para matar Isaac, para sacrificar Isaac, para entregar Isaac ao Senhor. Né? Ele não parou. Ele não arrumou a lenha e orou. Deus, já arrumei a lenha. E agora, Senhor, cadê o cordeiro? Senhor, já amarrei meu filho, Senhor. Senhor, tô amarrando meu filho. E agora, cadê o cordeiro? Deus, já deitei meu filho na lenha, Senhor. E agora, Jesus, o que é que eu faço, Senhor? Vou ter mesmo que matar meu filho? Deus, tô com a faca na mão. Não, ele não questiona. Ele não fala do tempo. Ele não questiona as fases. Ele não questiona, né? Eu tô emocionada porque Deus de verdade ministrou essa palavra no meu coração. Sobre fé, sobre confiança, sobre descansar em Deus, né? E ele vai fazendo tudo, ele faz tudo que tem que ser feito. Ele não questiona o tempo, ele não questiona as ações, ele não diz que não vai amarrar. Ele responde para Isaac que Deus vai providenciar o holocausto, mas ele continua amarrando Isaac para ser sacrificado. Se ele tinha tanta certeza que Deus ia providenciar um cordeiro, né? Por que ele arruma a lenha? Por que ele deita Isaac? Por que ele amarra Isaac? Por que ele pega a faca para matar Isaac, né? E aqui, quando eu chego aqui, que eu vejo o anjo gritando, né? Abraão, Abraão! Não estenda as mãos sobre o moço e não lhe faças nada. Essa é a parte que me deixa sem ar. Porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Aleluia, 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 aleluia. Não me negaste o teu filho, o teu único filho, né? Às vezes a gente está indo entregar ao Senhor tudo que a gente tem. Às vezes a gente está indo entregar ao Senhor a nossa promessa. Isaac era a promessa de Abraão. Né? Muitos de nós vivem por causa da promessa. Mas depois que nós recebermos a promessa, será que nós temos coragem de entregar novamente a promessa? E foi sobre isso que Deus falou comigo. Eu tenho uma promessa na sua vida. E quando eu te der essa promessa, quando essa promessa chegar em suas mãos, o que é que você vai fazer com ela? Qual é o que é que isso vai valer na sua mão, né? Quando você estiver vivendo os planos e os propósitos que eu tenho para a sua vida, o que isso vai significar para você? Isso vai ocupar o meu lugar no seu coração? Isso vai ocupar a motivação da sua vida? Ou eu vou continuar sendo o centro da sua vida? Ou eu vou continuar sendo o verdadeiro motivo da tua existência, da tua adoração, da tua entrega, da tua vida? Né? Então, é muito forte isso, meus queridos, porque Abraão provou que tudo que ele queria era um filho, era uma descendência, era a promessa de Deus. Deus já havia dito para Abraão, alguns capítulos antes, que daria para ele uma descendência numerosa, como as estrelas dos céus, como as areias da terra. Aqui a gente vai ver que, mais uma vez, o Senhor encerra a conversa com Abraão,
depois aqui dessa situação de Isaac, voltando mais uma vez e dizendo exatamente a mesma coisa, né? Que ele abençoará grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Mas será que nós estamos preparados para receber a promessa de Deus? Será que o nosso coração está preparado para receber a promessa de Deus? Será que nós estamos preparados para esperar o tempo da promessa de Deus, sem precisar atropelar as coisas, sem precisar tentar ajudar a Deus, sem precisar colocar em risco, né, o plano de Deus para as nossas vidas? Será que quando Ele nos entregar a promessa, nós seremos capazes de continuar adorando a Deus em primeiro lugar, mais do que adorando a nossa promessa? Talvez a sua promessa também seja de um filho. E será que quando Deus lhe entregar esse filho, você vai realmente continuar adorando a Deus? Será que quando Deus abrir a porta do emprego que você tanto está pedindo, depois que você tiver um emprego, você vai continuar adorando ao Senhor? Será que quando Deus restaurar o seu casamento, você vai continuar adorando ao Senhor? Será que quando Deus te der a casa que você está clamando, a sua casa própria, você vai realmente continuar adorando a Deus? Será que quando Deus tirar os seus filhos das drogas, você vai continuar adorando a Deus? Será que quando Deus curar a sua saúde, você vai continuar adorando a Deus? O que Deus falou comigo é que nós temos muitos motivos para adorar a Deus. Mas será que quando esses motivos forem concretizados em nossas vidas, nós vamos continuar adorando a Deus e obedecendo ao Senhor em qualquer circunstância? Em qualquer altura das nossas vidas? Será que nós teremos coragem, se Deus nos entrega uma promessa, de voltar a devolver essa promessa para Ele? Essa é a reflexão de hoje. E eu quero que você reflita, se for possível, veja essa mensagem outra vez, porque eu sei que tem muitas chaves, né, grandiosas do Espírito Santo para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, né? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você foi abençoado por ele, curta, se inscreva no canal. Vamos abençoar mais vidas através dessas palavras. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.